Nós te louvamos, nós te agradecemos, Deus, porque o Senhor tem sido bom conosco. Amém, irmãos? Glória a Deus. Abra sua Bíblia aí no Salmo 16, versículo 11. Se alguém que estiver aí com o aplicativo da mesa, tira a frequência aí que está subindo, que está sobrando. Principalmente quando eu estou aqui na frente do... Salmo 16, versículo 11. Salmos 16, versículo 11. Amém? Todos acharam? Diz assim: tu me farás ver o caminho da vida, na tua presença há plenitude de alegria, e à tua direita delícias perpétuas. Filipenses 3:8, abre aí também, vamos ler Filipenses 3:8. Cortou aí? A frequência estava sobrando? Amém? Acharam? Diz assim: sim, deveras considero tudo como, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, o meu, por amor do qual perdi todas as coisas e a considero como refúgio para ganhar a Cristo. Amém, irmãos? Irmãos, hoje é dia de ceia, amém? E sendo muito sincero com vocês, o que eu mais tenho pedido a Deus neste momento é uma coisa: que Ele nos ajude a olhar de novo para Cristo como o maior prazer da nossa vida. Porque é fácil no meio das pressões, das mudanças, da reforma, até mesmo desse tempo em que a gente tem vivido, né? E até das lutas internas do coração, a gente por um momento desviar o nosso olhar. E é natural que a gente comece a buscar alegria e satisfação em coisas que são menores do que o Senhor. Mas hoje, ao nos reunirmos na mesa do Senhor, o convite é esse: voltem os olhos para Cristo e redescubram nele o prazer de verdade, o prazer verdadeiro. Amém? Glória a Deus. Por quê, irmãos? Porque Deus, Ele tem nos chamado ao prazer mais elevado. Amém? Desde que o ser humano ele foi criado, ele foi feito para encontrar prazer em Deus. E esse sempre foi o propósito. O problema é que o pecado acabou nos cegando, impedindo que nós enxergássemos, que nós olhássemos para Cristo como de fato a fonte de todo o prazer, com a fonte de tudo que nós precisamos. E aí nós passamos a buscar alegria em coisas que não preenchem. E muitas vezes no sucesso, no reconhecimento, nas conquistas e até mesmo nos nossos projetos. Mas quando nós estamos sentados à mesa, na ceia, o maior presente que Deus nos deu não foi um bem, não foi um espaço novo, não foi uma vitória, foi o próprio Cristo. Amém? Ele nos deu o Filho partido por nós, derramado por nós. O pão e o cálice apontam para isso, apontam para essa verdade.
E hoje na ceia, Deus nos convida de novo a beber dessa fonte, a presença do Senhor, onde há plenitude de fato de alegria. Amém, irmãos? Cristo, e nós temos falado isso, nós temos vivido. Eu vejo que muitas vezes nós falamos, e assim esses dias o Senhor tem comunicado algumas verdades dentro de mim, dizendo: Moisés, você é muito bom falando, a sua fala é muito boa, o seu discurso é muito bom. Quando você fala, as pessoas ficam impressionadas com o seu discurso, mas a sua prática é ruim, não condiz com o seu discurso. Você fala muito bem, mas o seu coração está distante da verdade que você propaga. E eu não sei se talvez você aqui nessa noite entra e essa realidade seja também a sua, mas essa é a realidade que eu encontrei no Senhor, meditando, vendo, analisando, pensando sobre a minha vida nesses dias. A gente é muito bom para falar, a gente é muito bom para cursar. E eu digo até mesmo nesse campo de que Deus é o prazer, nosso maior tesouro. Deus é tudo o que eu preciso. Mas a forma com a qual nós vivemos não retrata essa verdade, não traduz isso. Porque muitas vezes nós temos muito mais prazer e alegria em qualquer outra coisa. Eu não quero aqui trazer algum exemplo para que talvez a sua cabeça fique fixada nesse exemplo e a sua alma te engane dizendo assim: olha, tá vendo? Graças a Deus você não é essa pessoa. Mas cada um de nós tem um refúgio de prazer maior do que a presença. Cada um de nós nos sentimos mais completos com qualquer outra coisa do que estar com Ele. E tanto Paulo quanto o salmista estão falando na presença de Deus. Há alegrias perpétuas, há delícias perpétuas, há prazer perpétuo. Sabe o que acontece, irmãos? O problema não é ter prazer. O problema é se contentar com pouco prazer, já como diz John Piper. A gente se contentar com prazer momentâneo. É a gente se contentar com prazeres que vão passar, com alegrias que são passageiras. E na própria passagem que a gente leu sobre a oferta, a gente vê que aquele homem, ele disse o seguinte para ele mesmo. Olha a verdade que ele diz para ele: olha, a gente já está rico, a gente já está abastecido, então vamos fazer o quê? Vamos comer, beber e se alegrar. Quem é que não quer isso, cara? Quem é o corajoso que vai falar assim: eu não quero me alegrar, eu não quero comer bem? Isso são coisas que estão dentro de nós. Isso são coisas que Deus colocou, são desejos que Deus colocou. Porque quando Deus colocou a gente no jardim, Ele disse: olha, de todas as árvores e de todas as delícias desse jardim, você vai comer. Isso está dentro da gente. A gente foi criado para ter prazer, amém ou não? Mas o problema, irmãos, é a gente se contentar com pouco prazer. Com prazer, como eu disse, momentâneo, de um relacionamento fora do casamento, de uma noite vendo pornografia, ou até mesmo de um belo jantar, de um emprego.
mas que todas essas coisas vão passar. É pecado, pastor? Não. Ter prazer na pornografia, sim. Fora do casamento, sim. Mas na comida, não. Só se você for um glutão, amém? Se você come demais, é pecado, amém? Você come além da conta e passa mal, pecado, amém? Mas comer, Deus nos criou para isso, para essas verdades, amém? Mas eu quero trazer para nós que Cristo é o maior tesouro, Cristo é a maior fonte de prazer. Quando Paulo ele escreveu aos Filipenses, ele não escreveu como alguém frustrado. Ele escreveu como alguém que havia descoberto um tesouro. Ele diz: tudo é perda, tudo é lixo, comparado ao ganho de Cristo. Amém, irmãos? A gente precisa voltar a isso, a gente precisa voltar a essa realidade, a gente precisa voltar a exultar, a se alegrar, muito mais com a verdade, com a consciência de que eu tenho Cristo. Se eu tenho Cristo, eu tenho tudo, do que quando a gente ganha algo que a gente, sei lá, pediu, comprou. Amém? A gente precisa orar para que o Espírito novamente traga luz ao nosso coração e que nos faça satisfeitos e plenos, não porque nós temos tudo o que nós queremos, mas porque temos tudo o que nós precisamos, e tudo o que nós precisamos é Cristo. Ele é aquele que abriu um novo e vivo caminho ao Pai e à eternidade de prazer e de gozo e de alegria, porque aquele que for fiel até o fim vai ouvir do próprio Senhor dizendo: vinde, benditos do meu Pai, para o gozo eterno que eu vos preparei, para a alegria, para o prazer eterno que eu vos preparei. Sabe o que acontece? Tenta puxar na sua memória o dia mais feliz da sua vida. Quantos conseguem aqui parar? Feche seus olhos. Eu queria que você fechasse seus olhos. E que você pensasse na alegria. Você fosse no dia mais feliz da sua vida. Talvez alguns estão projetando o dia mais feliz da vida, e você está ansioso para chegar esse dia, pensando que talvez o dia mais feliz da sua vida ainda vai chegar. Pensa numa alegria que você teve, talvez quando você teve o seu filho, talvez quando você viu um eu te amo de alguém, quando você ouviu eu te perdoo. Amém? Você conseguiu pensar aqui? Quantos conseguiram visitar esse lugar? Levanta a mão. Foi bom? A alegria de estar com Deus não se compara a esse dia. Será muito, mas muito, muito melhor. Sabe quando você encontrou algo que você queria muito e você, olha só. Sabe quando de repente, sei lá, parece bobo para alguém, mas para você faz todo sentido? E você fala: cara, eu me sinto completo com isso. E as pessoas largam de ser bobo, olha só. Cara, esse sentimento vai estar todos os dias. Sabe por quê? Porque eu não sei se a gente vai dormir, a gente vai acordar. Mas se a gente dormir e acordar no céu, a gente vai dormir e vai acordar plenos, satisfeitos. Por quê? Porque Ele está lá. Amém? Porque na eternidade Ele estará lá, amém? E Ele diz que Ele enxugará dos nossos olhos toda lágrima. Mas deixa eu te falar uma coisa.
você já pode viver essa realidade hoje. Você não precisa morrer para viver a realidade de plenitude e de satisfação em Deus. Sabe por quê? Porque Ele está com a gente hoje. Ele te atraiu, Ele te escolheu, Ele te chamou. E é por isso que Paulo diz: eu tenho por perda todos os títulos, todo o ganho, todo o glamour, toda a fama. Eu tenho por perda toda a estima que os fariseus e os religiosos tinham a mim, pela excelência do conhecimento de Cristo, por Cristo Jesus. Eu tenho isso não só como lixo, eu tenho isso como esterco, porque eu encontrei um tesouro maior. Cristo é o maior bem da nossa vida. E a ceia não é só uma recordação triste de um sacrifício, é a celebração de um Deus que nos deu o maior prazer que poderíamos ter. Ele mesmo se deu. Vocês estão comigo aqui, irmãos? Quando nós encontramos Cristo, parece que todas as coisas que nós estávamos pedindo e querendo perdem o sentido. Você fala: cara, eu não preciso de mais nada, eu já tenho tudo que eu preciso. E antes de irmos à mesa hoje, vale a pena perguntar ao nosso coração: o que tem ocupado o meu desejo? Onde tenho buscado alegria? Nas coisas do mundo, nos meus próprios planos ou em Cristo? A ceia nos aponta para delícias eternas. O salmista diz: na tua presença há plenitude de alegria, e à tua direita delícias perpetuamente. Irmãos, o que celebramos aqui na ceia é um ensaio, é uma amostra do que vamos viver no dia em que estivermos diante do Cordeiro na glória. Sabe por quê? Porque Ele está preparando um grande banquete, um grande jantar. E sabe a alegria? Cara, imagina isso. Eu lembro a primeira vez que eu comi McDonald's. Foi a minha cunhada que me levou. Minha mãe não tinha condição. Minha cunhada trabalhava no shopping. E um dia ela me pegou, e ela era minha segunda mãe, e ela que me levava para os rolês. E aí um dia ela me pegou e me levou até um shopping. E aí na hora que eu olhei aquilo, eu falei: cara, eu tô comendo um McDonald's, velho. Era uma alegria, era uma satisfação, que eu falava: cara, eu nunca achei que eu ia comer McDonald's. Eu ficava para lá: obrigado. E ainda tinha, né, os brinquedos. Eu falei: cara, eu comi isso aqui, cara. E eu estava ali com a segunda mãe comendo na mesa. Sabe o que vai acontecer? No dia do grande banquete, a gente vai estar numa mesa, e Ele vai estar na ponta, e a gente vai estar sentado, comendo não com a minha cunhada, mas comendo com o autor e consumador da minha fé. Comendo com o autor e consumador da minha fé. Quando nós estamos aqui partindo o pão, a gente está lembrando que o nosso corpo está sendo repartido. Não é fácil, irmão, nesse frio, sair de casa e vir para a igreja. Tem gente que não veio, cara. Tem irmãos da nossa comunidade que eu não sei qual é o motivo, mas que estão em casa hoje, fazem parte do nosso hall de membros, mas não vieram cear. Eu não sei qual é o motivo, eles sabem, e eu não estou julgando o motivo. Por quê? Porque não é fácil. Talvez hoje ao acordar você falou: hoje é ceia, hoje eu vou para a igreja. Mas você viu tantas coisas no decorrer do dia se levantando, falando: não, você não vai hoje. Hoje você não vai. Hoje você vai ficar em casa. Talvez os problemas, dor de cabeça, dor no estômago, seja lá o que for,
quiseram te parar para não estar na mesa hoje. Mas você hoje está aqui. Você venceu as dificuldades, você venceu tudo aquilo que se levantou, e o Senhor te deu força para estar sentado à mesa. Amém? E nós precisamos entender, irmãos, que a gente precisa comprar microfone novo, porque eu vou quebrar esse aqui também. Que ele fica fazendo barulho e não sai essa microfonia que tem me abençoado aqui o meu coração. Vamos pro terceiro. Hoje a gente precisa, irmãos, entrar e nos perguntar o que de fato tem tomado o nosso coração, que tem nos dado prazer, que tem nos dado alegria. É difícil, irmãos, não é fácil. A gente tem lutado. Segunda Coríntios 4 tem sido um hino e uma oração que eu tenho feito. Nós precisamos, irmãos, entender que é guerra, que é luta, que o inimigo vai se levantar, que todos os dias são dias de renúncia. Todos os dias são dias em que nós não estamos talvez tomando chibatadas, chicotadas com azorrague, assim como os discípulos apanhavam, mas nós estamos esmurrando o nosso corpo, a nossa vontade. E nós precisamos ser fiel a essa verdade, não só, irmãos, para vir ao culto, amém? Mas para viver o evangelho. Porque ontem eu estava na mesa, olhando nos olhos de alguém que traiu a minha confiança. Eu estava sentado na mesa olhando, e teve uma hora que eu disse assim: olha, deixa eu te falar, na mesa do Senhor existem 3 coisas: pão, vinho e traição. E aquela pessoa olhou para mim e falou: cara, eu entendo que eu falhei, que eu errei com você, mas me perdoa. Na hora a minha carne ficava naquilo, né? Mas aí alguém disse: se eu te perdoei, quem é você para não perdoar? Se eu estendi perdão sobre a sua vida, por que você está com dificuldade de perdoar? E perdão não é esquecer, perdão não é amnésia. Perdão é a capacidade de, em Deus, lembrar sem sentir dor. Perdoar é falar para o outro: estou aqui, me fere de novo. Porque é isso que nós fazemos todos os dias com Jesus. Mas para nós é inadmissível. Todos os dias você peca e você novamente crucifica Jesus. E todos os dias Ele diz: eu te perdoo. Tem gente que já nem ora mais pedindo perdão. Porque eu entendo o seguinte: tem gente que não tem coragem de falar comigo sobre os seus erros. Porque fala assim: eu não quero encher sua cabeça de novo com esse erro. Eu sou o menor problema. Você pode falar 10.000 vezes comigo sobre o mesmo problema.
Eu estou aqui para isso. Lembra aquele episódio do Chapolin? Eu estou aqui para isso. Estamos aqui para isso. Mas, deixa eu te falar uma coisa. Deus, Ele está todos os dias disposto a te perdoar quando você volta com o coração arrependido. E o que nós estamos celebrando aqui é só um ensaio. Eu sei as dificuldades, eu não sei, na verdade, quais são as dificuldades que você enfrentou e tem enfrentado. Mas eu posso te garantir que Deus sabe. Eu não conheço as suas lutas, mas Deus conhece. E hoje, quando comermos o pão e bebermos o cálice, vamos lembrar, isto é só o começo. Há delícias eternas nos esperando. Há uma festa preparada pelo Senhor. Sabe o que é isso? Sabe que um dia Deus chegou para Moisés e 70 e falou: separa aí 70 pessoas, mais os filhos de Arão, sobe aqui que eu estou preparando um jantar. Não é o Alex Atala. Falei certo dessa vez. Não é a melhor cozinheira, não é a sua mãe, a melhor cozinheira. Ou a sua avó, ou você mesmo se considera. Não. Aquele que pela sua palavra criou os alimentos, chamou Moisés para comer. E eu não sei se ele foi para a cozinha. Ou se ele disse, haja frango, e houve um frango assado. Não importa. Eu sei que Deus se disponibilizou a preparar uma mesa para que eles comessem juntos. E no tabernáculo tinha uma mesa que chamava Mesa da Propiciação, aonde existia pão. Para quê? Para que o sacerdote comesse na presença de Deus. Mas a gente prefere ter prazer pouco. A gente está buscando satisfazer o nosso coração com coisas que são passageiras, momentâneas, vão passar. Que uma hora nós temos e outra hora se vai. O Senhor tem nos convidado essa noite de sentarmos à mesa com essa consciência. Há um banquete sendo preparado para nós. E hoje eu não quero clima de velório. Amém, irmãos? Porque como nós dizemos aqui, nós não estamos celebrando aqui, olhando de forma melancólica a morte de Jesus. Não, sabe por quê? Nós precisamos celebrar, porque essa morte nos trouxe vida. O sangue derramado me redimiu de todo o meu pecado, apagando a minha culpa, a minha transgressão, me dando acesso ao lugar da presença. Amém, irmãos? E ninguém vai poder olhar para você e falar, não, você não pode, porque você é pecador. Se você hoje se arrependeu dos seus pecados, foi batizado, ninguém pode dizer não à mesa, ao vinho e ao pão, porque o Senhor está lá. Amém? Você se arrependeu, confessou, sente a mesa com Ele. Amém? Queria chamar o louvor aqui, cadê o pessoal? Vamos, gente.